Boa noite a todos, a paz do Senhor. Mais uma noite, que Jesus tem nos abençoado e nos dado a graça de podermos, trazer para você as palavras da vida eterna, as palavras da salvação. Nesta noite eu quero falar sobre os campos da semeadura, Os campos da semeadura. Quero falar sobre os 4 tipos de campo que há no coração do homem e da mulher. Tá, querido? Jesus falou em relação a vários tipos de campos que existem, onde o semeador saiu a semear, e foram esses 4 lugares que as sementes caem. São esses 4 lugares que a semente cai sempre. Em um deles, ela vai germinar, diz a Bíblia Sagrada, e dará fruto. Porém, os outros 3, diz a Bíblia Sagrada que não. Aparentemente darão frutos, mas não darão fruto. Nós vamos dar uma olhada aqui nas Escrituras Sagradas. Eu quero te convidar a você abrir a Bíblia Sagrada juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, e no versículo 19 a seguir. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, e o versículo 19 a seguir está escrito assim. Quer ver? Preste bem atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha aí, esse é um campo, pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Este é o segundo, pedregais. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Terceiro campo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Esse é o 4º campo, o campo abençoado do coração. Eu quero nessa noite, juntamente convosco, explanar um pouco esses 4 campos aqui, para que você possa ver qual campo é o teu coração, para que você entenda que tipo de campo é o teu coração. Quem já plantou, aí deve saber muito bem, que uma terra para que ela produza, ela tem que ser bem cultivada, ela tem que ser arada, ela tem que ser limpa, tem que ser arcada de dentro de si as raízes que vão se entrelaçar com as raízes das plantações. Essa terra tem que ser limpada, Quando o solo é muito duro, ele deve ser arado para quebrar a dureza, tirar as pedras também, porque poucas plantas produzem no meio de pedregais. Ela tem que ser cultivada, regada, com sequência. É onde lhe falta água, umidade, para que a plantação que ali for plantada, a semente que ali for lançada, ela possa germinar e dar frutos para o seu lavrador. Jesus, quando ele esteve aqui, queridos, ele nos mostra diversos tipos de campos, diversos tipos de pessoas cujos corações não estão preparados. E esta é uma das consequências de milhares de crentes desviados, milhares de pessoas desviadas do caminho, milhares de pessoas paradas no caminho. Eu quero rapidamente aqui, porque é uma mensagem bastante simples e objetiva,
simples e objetiva para quem quer salvação, para quem quer conhecer o caminho da vida eterna. Né? É uma palavra simples e objetiva. Vamos à primeira aí. É a que cai ao pé do caminho. O maligno arrebata o que foi semeado no seu coração rapidamente. São aquelas pessoas, disse Jesus, que é semeada a palavra de Deus, é pregada para elas a palavra, o caminho apontado, mas não deixam entrar no seu coração. Entra no ouvido e sai no outro. Essa é a semente que cai ao pé do caminho quando é semeada. A pessoa não dá ouvido, né? A palavra de Deus, muitas das vezes, até compreende a palavra, até entende da palavra, mas não obedece à palavra. Então, disse Jesus, não sejais somente ouvintes, mas sim obedientes à palavra de Deus. Porque aquele que ouve essas palavras e não pratica, disse Jesus, é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a lama ou areia. Não tem fundação, né? Eu trabalho na construção civil, sou construtor, eu sei que qualquer projeto para a construção de uma casa, de um prédio, de um galpão, de um edifício, tudo depende da base, da fundação. Os alicerces têm que ser bem feitos. A fundação tem que ser caprichada, ela tem que ser calculada, né? O peso que vai acima, ela tem que ser aprumada, ela tem que ser esquadrinhada, ela tem que ser nivelada para que tudo aquilo que vai em cima da fundação possa estar em segurança. Então, quem ouve essa palavra e não pratica, é semelhante àquela pessoa que constrói a sua casa sem uma fundação, sem uma boa estrutura. São as pessoas, né, que alicerçam a sua fé em bobagens. Ouvem a palavra, mas não se alicerçam na palavra de Deus. Então elas começam a construir a sua fé sobre heresias, enganos, engodos de pregadores, pregadoras. Eles começam a alicerçar a fé que está sendo semeada em cima de anedotas, de coisas que não convém. Sabe por quê? Essa semente sempre vai cair ao pé do caminho. As pessoas não abrem o coração. Quando é um homem de Deus sério, um jovem de Deus sério, uma mulher de Deus séria que está pregando a palavra de Deus, apontando o caminho, as pessoas, não que elas não saibam, elas sabem. Você sabe quando o homem de Deus é sério, quando a mulher de Deus ela é séria na pregação, no aconselhamento. Você conhece isso, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele te revela verdadeiramente quando o homem vale o que está pregando. Você sabe disso, né? Por isso que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa lutadora, você é uma pessoa que vence na vida, no reino de Deus, porque você crê verdadeiramente e você dá ouvido. Mas tem milhares de pessoas que elas não dão valor a isso. Elas preferem dar valor àquele tipo de gente que está pregando mentira, enrolando, né? Há muitos estudados que estudam demais, depois eles pensam que são sábios e ficam vazios do Espírito Santo. Daí não adianta falar 1 milhão de palavras sem anexo, não adianta falar 1 milhão de palavras sem ter uma base bíblica, né? Há muitos estudiosos que estudam direto 24 horas, né? Estudam, não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é assim. Jesus falou assim, examine as escrituras, porque vocês encontrarão nelas a vida eterna. Examinar as escrituras sagradas. Ele não falou de livros, não falou para examinar livros, viu? Não falou para examinar livros. Que quem examina livros vai ficar entendido, claro, vai ficar entendido. Agora, corre o risco de se perder, porque enche a cabeça de muitas doutrinas que já foram extintas no Velho Testamento. Tá? Quando Jesus, amados, ele esteve aqui pregando a palavra de Deus, quando é que você viu ele falando de roupa para alguém? Quando é que você viu nas pregações de Jesus ali, ele pregando ali para perfilar as pessoas, né? Julgando as pessoas, colocando nelas um perfil para poder entrar no céu, para poder aceitarem verdadeiramente a palavra? Não, muito pelo contrário.
Você viu Jesus tratando da alma, viu? Você vê Jesus na palavra de Deus tratando da alma, do espírito, tratando verdadeiramente da alma e do espírito das pessoas que lhe ouviam, né? O corpo, o tratamento do corpo, da aparência, é uma obra do Espírito Santo, não é do homem. Os apóstolos disseram, né? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje contigo, não. Não vou entrar nesse detalhe. Mas os apóstolos escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, que eu devo me vestir, você deve se vestir com pudor e com modéstia. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes de calça, de saia, de saião, tá? De cabelo curto ou comprido, ou de pitu. Não vou entrar nesses detalhes. Nós vamos falar sobre isso daqui a uns dias. Tá? Tem algumas pessoas aí que estão meio enfesadas comigo, porque não aceitam a palavra de Deus. Eles querem se assentar em cadeiras de juízes, e não em cadeiras de homens misericordiosos, piedosos, para com as almas. Então acabam se estragando verdadeiramente, né? Acabam perdendo o fio da meada com as almas. João Batista, para você ter uma base, quem era João Batista? João Batista era um profeta de Deus, né? O precursor ali que veio aplainar os caminhos para o Senhor Jesus passar a Bíblia Sagrada. E ele chamava as pessoas de serpente, raça de víboras. Quem é que ensina vocês a fugir da ira que está para vir, dizia João Batista. Tá? Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada que João batizava todos que vinham para ele antes de qualquer negócio de falar de roupa, de vestimenta. Ele cuidava também das almas e dizia, ele batizava todos os que vinham ali para serem batizados por ele. Entendeu? Isso se chama ganhar alma. Isso se chama ganhar alma. O processo de limpeza, segundo as Escrituras Sagradas, de convencimento, pertence ao Espírito Santo através de oração. Através de oração. Eu já ganhei inúmeras pessoas, graças ao bom Deus, que vieram para a igreja, todas cheias de mulheres e homens, tá? Brincos, piercings, pinturas, tantas outras coisas que você condena, né? Salto alto, meu Deus do céu, isso que é pecado, salto alto. Deus repreendeu o seu povo lá no passado, tá? Repreendeu algumas mulheres lá no passado em relação a isso. Eu não fiquei socando goela abaixo como regra de salvação para essas pessoas. Esse tipo de coisa. No entanto, elas estão firmadas hoje, convertidas, não convencidas. Porque as pessoas que são socadas a goela abaixo, elas se convencem pela insistência, pela arrogância, mas não se convertem. Porque quando é o Espírito Santo que convence, elas se convertem verdadeiramente. Então tem uma grande diferença. Mas vamos voltar aqui à palavra de Deus. Vamos voltar à palavra de Deus aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vinha o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isso é o que foi semeado ao pé do caminho. São as pessoas, né, que ouvem, mas não dão entrada para a palavra de Deus. Aí aparece falsos profetas pregando heresias e eles acreditam nisso, dão ouvido para isso. Porque ouça bem o que eu vou te dizer agora. Tudo aquilo que é pregado para agradar a você, eu te digo que é mais aceitável. É mais aceitável. Agora, tudo aquilo que é pregado para agradar a Deus, em favor de almas, não é muito bem aceito. Poucos aceitam, a maioria rejeitam verdadeiramente. Né? Eu venho te falar aqui de salvação, de vida eterna. Eu venho te falar aqui em renunciar às coisas deste mundo, renunciar à maldade, renunciar aos prazeres carnais. Eu não sirvo, eu não presto para ti. Se outro se acertar aqui e encher o teu ego de vaidade, de engodo, de mentira, de fazer promessas em abundâncias, daquilo que o teu ego almeja, esse serve para ti. É o que acontece. São as pessoas que são os corações à beira do caminho sempre. São os corações à beira do caminho. E o profeta lá, o profeta do Velho Testamento, ele disse assim,
profeta que falou, dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei a fome e a sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e não a encontrarão mais. Irão vagabundos de um mar até o outro mar, procurando a palavra de Deus, e não mais a acharão. Essas mensagens simples assim que as pessoas vão procurar. Não mais a acharão. As palavras de Deus, as Bíblias estarão na terra, o Espírito Santo será tirado daqui, será levado. Essa palavra será morta, ficará morta. Porque hoje ela tem poder, porque o Espírito Santo aviva esta palavra. Ele dá vida a esta palavra. Tá? Ele dá vida. Então esta é a que cai ao pé do caminho. A segunda, no capítulo 13, do versículo 20, diz assim: Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só. Tá? É o campo, é o coração virado em pedra. Virado em pedra. Não foi tirada as pedras do meio do campo. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo para, logo se ofende, logo se escandaliza, logo volta para trás. São aquelas pessoas que é pregada a palavra de Deus, elas recebem com alegria, né? Mas o coração está cheio de pedra. O primeiro ali estava desviado do caminho, está do lado do caminho. Entra um pouquinho, sai fora, o diabo vem, arrebata da Bíblia Sagrada, vai arrancando o que foi semeado, e os amigos vêm chegando e vêm falando, e vêm dizendo que é mentira, e vêm difamando o Evangelho, vêm difamando a Jesus Cristo com esse bando de besta, que está aí, né? Fazendo filmes aí, zombando, escarnecendo da palavra. Aqui diz a Bíblia Sagrada, né? Porém o que foi semeado em pedregais, tá? O coração está cheio de pedra. Não tem terra boa. E nenhuma semente lançada em cima de pedra, ela vai vingar ali. Ela vai vingar. Não vai conseguir vingar ali porque não tem. As raízes não conseguem descer. Se é uma erva daninha, sim. Uma erva daninha começa aí, essa campada de sem vergonha, viu? Essa cria raiz verdadeiramente de incredulidade. Esse tipo de evangelho sujo, imundo, que esses escarnecedores pregam. Esses escarnecedores pregam. Isso aí sim, esse tipo de raiz maligna, isso aí se aprofunda mesmo. Arrebenta verdadeiramente. Não importa que o coração esteja cheio de pedras. Então tome muito cuidado com o teu coração. Tem que ver se o teu coração não está cheio de pedras. Tem que tirar essas pedras, esses tropeços que estão no teu coração. E são muitas, o tipo de pedras que atrapalham a palavra de Deus de germinar verdadeiramente. São muitas as pedras que estão dentro do teu coração, que você deve pedir a Deus, ao Espírito Santo, que comece a arrancar as pedras da incredulidade, as pedras das dúvidas, porque o inimigo nosso, ele é perito em lançar dúvidas. Pedras de dúvidas em teu coração. Então vai arrancando, para que a semente que está sendo pregada, ela possa germinar verdadeiramente em teu coração. Tá? Ela possa germinar verdadeiramente em teu coração. O segundo, então, segundo coração, segundo campo aqui, estão cheios de pedras, né? O terceiro está lotado de espinhos, quer ver? É o que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ou seja, não dá fruto essa palavra. Simplesmente por causa que a semente caiu entre espinhos. As pessoas estão indecisas demais. São as que ouvem a palavra de Deus e ela cai entre espinhos. Os cuidados do mundo. O que o mundo vai pensar de mim agora de eu ir para a igreja evangélica, me tornar um cristão? O que o mundo vai falar de mim? Eu tenho que manter a minha aparência. Agora, minha amiga vai me falar o que no trabalho lá se eu chegar mudada?
Eu não estou falando de roupa, de calçado aqui, de pintura. Eu estou falando, você vai chegar mudado, você já não vai mais ser aquela mulher de boca suja, aquele homem de boca suja, né? Aquela pessoa imoral. Tá? Aquela pessoa imoral, você já vai estar mudando, você já vai estar se retirando daquela roda de escarnecedores ali, você começa a se afastar deles. Entendeu? Então, os cuidados do mundo, o que meus amigos vão pensar de mim depois disso aí? Eu lembro-me, quando eu conheci Jesus lá atrás, eu aceitei, comecei a obedecer a palavra dele. Entre aspas, aqueles amigos que eu tinha lá no mundo chegaram para mim. Às vezes a gente se encontrava na rua, mercado, enfim. E o meu assunto, a minha linguagem havia mudado completamente. Eu não era mais aquele homem desbocado, boca suja, né? Eu já não falava mais aquelas asneiras todas que a gente fala quando está perdido, longe de Jesus. A gente já não tinha mais esse linguajar. Então eles disseram assim, olha, contigo eu não queria mais conversar porque tu mudou. Eu não tinha mudado de roupa. Eu continuava com as mesmas roupas que eu sempre tive. Tá? Mas tu mudou porque tu não é mais aquele Roberto que nós conhecemos. Aquele Roberto que gozava junto com a gente, brincava, falava, tudo que vinha na boca falava, mexia com as mulheres na rua. Eu digo, exatamente, eu mudei, eu não sou mais aquele Roberto, eu sou outro. Eu sou uma nova pessoa agora. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com os amigos, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. Eu lá estou preocupado com os amigos, o que vão pensar, deixar de pensar, eu lá quero saber. Né? Eu quero mais que os amigos se convertam. A Bíblia Sagrada diz assim, não volte tu mais para o lado deles, traga eles para cá agora. Se eles não quiserem vir, então se afasta da Bíblia Sagrada. Se afasta deles das Escrituras Sagradas, né? Os espinhos sufocam a palavra, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Vem cá agora. Sedução das riquezas. Boa parte dessa gente aí que está na mídia, atrizes, atores, estrelas, segundo eles, tá? Todos conhecem a palavra de Deus. Todos são conhecedores da palavra de Deus aprofundadamente. Tanto é que eles estão aí escarnecendo, né? Estão escarnecendo, a maioria estão escarnecendo da palavra de Deus. Só que assim, eles não querem se converter de verdade. Eles estão convencidos por certas igrejas que eles vão ser salvos. Mentindo, se prostituindo, adulterando, bebendo, fumando, se drogando, trocando de mulher 2, 3, 4 por ano. Mulheres trocando os maridos 3, 4, 5 vezes por ano, estão trocando seus maridos aí, né? Dançando diante das câmeras, funk, outras músicas podres, né? Dizendo que, e ainda vem dizer que são servas de Cristo, vão se converter, agarrar vergonha na cara. Pessoas imorais, pessoas completamente imorais, dizendo-se servas de Cristo, servos de Jesus. E tem igrejas, por causa do bom dízimo, ainda, né, fazem o batismo dessas gentes, sem antes ver uma conversão verdadeiramente. A sedução das riquezas, sabe por quê? Elas preferem mostrar Sabe por que elas preferem ficar mostrando aí? Para ganhar mais. A sedução da riqueza, quer ganhar mais. Mas uma serva de Deus, verdadeiramente, quando se converte, quando ela é convertida pelo Espírito Santo, ela vivia rebolando, mostrando as vergonhas aí diante de câmeras. Quando ela é convertida, ela abandona. Nem que tenha que ir fazer limpeza lá no apartamento da colega que não quer Jesus. Mas ela se converteu de verdade. Ah, pastor, para com isso. Não tem negócio de para com isso. Eu pedi oportunidade para Deus faz muitos anos para poder pregar a verdade.
que muitos pregadores não têm vergonha na cara e nem mais coragem de pregar. Estão com medo de processos. Estão com medo de ser processado por falar a verdade. Jesus foi assassinado porque falava a verdade, mostrava a verdade, esfregava na cara deles os pecados que eles cometiam e que os condenariam ao fogo do inferno. Aí você vem com essa conversa mole. Mas eles são servos. Não me vem com história de servos de Deus. Tá? Mentindo, enganando, zombando, escarnecendo, como esse bando aí que está aí com esse filme. Com esse filme aí que ainda diz que é um especial de Natal com tanta pornografia, homossexualidade, tá? Dizendo que Jesus Cristo é gay, que Jesus é um viado, que Jesus ficou amaciado com outro homem. Entre essa turma de morais ali, tem uns que se dizem evangélicos. Você sabia disso? Se dizem evangélicos. A Bíblia Sagrada diz que até o diabo crê em Deus, mas não obedece, meu amigo. Dizer que você é um evangélico é uma coisa, e dar testemunho de salvo é outra bem diferente. Dar testemunho de conversão é outra coisa bem diferente. Sedução das riquezas. Eu prefiro quebrar pedra, como faço às vezes aí, abrir buraco, como eu faço muitas das vezes aí, tá? E manter uma postura de homem de Deus, do que estar aí diante da mídia mentindo e enganando por causa de riquezas injustas, por causa de riquezas. Quantos políticos que estão aí dentro do Congresso brasileiro, assentados em tronos dentro do Congresso brasileiro, se dizem evangélicos, roubando milhões da boca do povo. Se dizem evangélicos, vocês vão arder nas chamas do fogo do inferno. Tomando champanhe de 90 mil reais a garrafa, vinho de 90 mil reais a garrafa, a custo do suor de um pai de família, de uma criança miserável, doente em cima de uma cama, cujo pai não consegue um emprego, cuja mãe não consegue um trabalho. Vocês se dizem evangélicos ainda, tropa de sem vergonha ladrão. Vocês não têm vergonha na cara. Se dizem evangélicos. Foram postos ali para quê? Para roubar? Para criar leis injustas, leis sem vergonhas? Leis imorais? Para apoiar a imoralidade como vocês estão fazendo aí nos congressos? Deputados, vereadores, senadores? A Bíblia Sagrada tem condenação para vocês. Tem condenação para esse tipo de gente, sim. E ai de vocês se não se converterem, não se arrependerem verdadeiramente. Diz a Bíblia Sagrada que o fim de vocês será trágico. Será trágico. Muitos pais de família saem a roubar, sabe por quê? Não tem estudo. E o projeto de lei, a lei diz que tem que ter o segundo grau completo para ser alguém, para poder trabalhar. Você vai para as escolas aprender o que dentro das escolas hoje em dia? Ainda que agora está mudando, né? Está mudando. Você vai para a escola aprender o quê? Então muitos pais de família, eles saem lá no currículos, os cantos da cidade procurando trabalho para honrar o seu aluguel, honrar seu compromisso. Falar em aluguel, eu quero falar para vocês, pastores, apóstolos, missionários. Quantos membros tem na tua igreja? Pastor, minha igreja é lotada, graças a Deus. Qual é a tua arrecadação? Milhões, né? Milhões e milhões e milhões. Não tem nada que ver com teus milhões. Agora, dentro da tua igreja, tem muitos pais de famílias ali que se sustentam com seus dízimos. Quando conseguem dízimo, né? Sustentam com seus dízimos ali. E você não é capaz de pegar 100 mil reais desses milhões que tu ganha, né? Comprar um terreno e mandar fazer. Pedir para o povo.
tijolos, areia, cimento e mandar fazer umas casinhas simples ali e doar para aquele teu membro lá, para aquela família miserável que está ali lutando ali diante de Deus. Sedução das riquezas. Você é outro que está aqui. Você é outro que está aqui seduzido pelas riquezas. Não dá fruto. Não dá fruto, diz a Bíblia Sagrada. Fé sem obras é morta. Ao contrário, né? Esses dias foi pego no aeroporto, se não me falha a memória, foi em Miami. Foi pego um tal pastor, eu nem vou citar o nome, tá? Com milhares e milhares de dólares numa mala, levando daqui do país para lá. Da onde veio? Arrecadação da igreja. Por uma conta bancária nos Estados Unidos, lá foi caçado. Enquanto isso, muitos membros da igreja, viúvas dentro da igreja, pessoas necessitadas, passando necessidade, aguentando desaforo para poder ter o pão na mesa. Vai chegar o dia de vocês darem conta, viu? Vai chegar o dia que vocês terão que dar conta diante desse Deus que está de olho em tudo isso. Vai chegar o dia que vocês terão que dar conta. Sufoca a palavra e fica infrutífero. Pastor, mas pode ver que o apóstolo fulano de tal, Beltrano, o pastor, são uns bem-sucedidos. Não estou falando que ele não é bem-sucedido. Eu estou falando que a sedução das riquezas estão sufocando a palavra, ela está infrutífera. A igreja não está convertida. É isso que eu estou falando. As pessoas que correm atrás disso não são convertidas, elas são convencidas. Não pensa porque o pastor fulano de tal faz milagres acontecer, ele está salvo, vai ser salvo. Não pensa nisso, não. Não julgue desta forma. Pelo fruto se conhece a árvore da Bíblia Sagrada. Pelo fruto você vai conhecer verdadeiramente a árvore. Tá? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. O quarto campo aqui é o campo bom, que foi arrancado as pedras, os espinhos, as raízes, as tranqueiras. A palavra caiu ali, essa pessoa recebe com alegria verdadeiramente e começa a dar fruto. Ela se converte, ela se arrepende, ela procura sempre estender a mão aos aflitos, aos necessitados, ela vai para a oração, ela vai para o jejum, ela teme ao Senhor, ela luta pela salvação da sua alma verdadeiramente. Tá? Tudo com ordem e decência dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, como está o teu coração? Como está o teu coração? Aonde está caindo a semente nesta hora que está sendo semeada? Onde está caindo essa semente nessa hora? Será que você arrancou as pedras, as raízes, os espinhos verdadeiramente para que a semente ela possa germinar e dar frutos? Diz as Escrituras Sagradas. Eu quero dar parabéns a um pastor. Aí, estava olhando um trabalho que ele está fazendo aí. Eu não vou nem citar o nome dele aqui. Não precisa. A honra vem de Deus, Deus vai te honrar grandemente. Viu? Esse homem, ele pegou os dízimos da igreja, está construindo casas e dando aos membros da sua igreja que estão lhe sustentando há muito tempo. Está dando casinhas para os membros sair do aluguel, né? Essa ordem foi dada pelo Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Foi dada, está ali. Uma dessa eu mostro para você. Está ali no livro de Atos dos Apóstolos. O próprio Espírito Santo falando para Pedro, olha, aqueles que têm propriedades, aí vendam, repartam, tragam para a igreja, depositem aos pés dos apóstolos ali, e esses demais ali, os diáconos, distribuem, ajudem aqueles que não têm muita coisa a ter alguma coisa, para que eles também se alegrem diante de Deus dentro da igreja. Para que não fique meia dúzia em cima do altar ali, gozando da riqueza, e aqueles outros gemendo da Bíblia Sagrada. Ananias e Safira representam os políticos, corruptos, mentirosos, que se dizem cristãos, que estão dentro do Congresso. Ananias e Safira representam esses pastores mentirosos, enganadores, que arrecadam milhões, que usam os talentos que Deus deu para eles para arrecadar milhões e levarem para si, acumularem para si. São os Ananias e Safiras de hoje. Nós vamos entrar nessa palavra, me ajuda a lembrar aí, os Ananias e Safiras de agora. Tá? Tanto é que quando Ananias chega e Safira, sua mulher, entram dentro da igreja ali, estava o apóstolo São Pedro no altar pregando, né? Eles trouxeram lá
uma miserinha do que eles haviam vendido em propriedades ali, e depositaram ali diante do altar. Ó, Pedro, tá aqui, ó, vendemos as propriedades, trouxemos aqui tudo o que nós não precisamos lá, na verdade, né? O valor das terras trouxemos aqui para te ajudar os pobres da igreja. Pedro dá uma olhada e diz assim: é verdade isso aí? Sim, Pedrão. Foi exatamente, vendemos portanto lá o terreno. E aí diz a Bíblia Sagrada que Pedro diz assim: por que tu mentiu o Espírito Santo? Se tu não tivesse vendido, não teria problema, ficaria para ti, mas tu vendeu, disse que ia ajudar. Agora tu vem mentir ao Espírito Santo. Eis a mão do Senhor contra ti. Instantaneamente, Ananias caiu morto, diz a Bíblia Sagrada. Ah, como eu queria que Deus agisse assim hoje. Ah, como eu queria que Deus mostrasse verdadeiramente para esse bando de Ananias que estão por aí. Tá? A justiça divina verdadeira ali. Daqui a pouquinho, entra Ananias, a Safira correndo dentro da igreja lá. Ela havia combinado com o falecido defunto ali, o Ananias, né? Para mentirem para Pedro ali. Achando que estariam mentindo para Pedro. E lá vem ela, entra na igreja, o apóstolo Pedro pergunta: vendeste por quanta propriedade lá? Ela, teu marido que foi, portanto, exatamente, Pedro. Nós vendemos, portanto, eu trouxe uma parte também aqui. Pedro dá uma olhada, ó. Dá uma olhada lá na entrada da igreja lá. Ela olha para trás, aqueles jovens ali acabaram de levar o corpo daquele mentiroso sem vergonha, ladrão, tá? Quem era? Teu marido. E por que tu se mancomunou com ele, concordou com ele em mentir para o Espírito Santo? Os mesmos que levaram teu marido levarão a ti também. Diz a Bíblia que ela caiu morta instantaneamente. Isso é justiça, verdadeiramente. Isso é justiça. Então, se Deus te deu condição, Deus tem te dado condição, abra a tua mão, deixe de ser mão de vaca. Deixa de ser mão de vaca. Ajude verdadeiramente aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas necessitadas que estão ali. Né? Pastor, o senhor está ajudando a sua igreja? Não tem condição. Não tem condição. A nossa igreja é uma igreja pobre financeiramente, mas é rica, porque tem o Espírito Santo e tem a palavra de Deus. Tá? Mas eu sou um que estou na lista de Deus. Eu sou um que estou na lista de Deus. A hora que ele abençoar, chover, a abundância aqui, pode escrever hoje, não é promessa de político. Não é promessa de político. Tá? Mas membro da Igreja Pentecostal da Salvação não pagará aluguel. Pode ter certeza disso. O senhor está prometendo? Sim, eu estou prometendo diante de Deus que se ele me abençoar, prosperar grandiosamente, como tem prosperado essa turma por aí afora que não faz isso, eu serei mais um que farei o que esse homem de Deus aí, que eu estou dando parabéns, está fazendo. Ajudando os membros da sua igreja com as suas casas para saírem do aluguel e poderem se alegrar quando vão na igreja ali. Poderem chorar aos pés do Senhor agradecendo, porque pelo menos vão poder respirar um pouco, né? Eles vão poder viver um pouco e não sobreviver, muitas das vezes, como a maioria sobrevive. Que Deus te abençoe e que esta palavra caia verdadeiramente numa boa terra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Uma oraçãozinha rápida por você. Feche os teus olhos. Amado e soberano Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero lhe apresentar, meu Deus, nossos milhares e milhares de ouvintes, ó Pai amado, que verão esta palavra, Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor transforme, liberte em nome de Jesus, que tu alcance, meu Deus, na vida de todos a tua salvação, ó Pai, e que estas pessoas que são avarentas, meu Pai amado, possam se acordar com esta mensagem, possam pegar o temor do Senhor verdadeiramente e começarem a agir, a produzir frutos verdadeiramente, meu Deus, para a tua glória e honra. Eu oro e abençoo a todos em nome do Senhor Jesus. Amados, muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem vinda do coração de Deus ao teu coração.